Olá, meus amigos, como é que vocês estão, hein? Eu sou o Deicon Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e também na nossa página no Facebook. Hoje, quarta-feira, dia 1º de março, estamos iniciando o mês não de uma maneira muito boa, digamos assim. Isso porque o preço da gasolina e do álcool voltou a aumentar a partir de hoje. E com isso, infelizmente e naturalmente, o preço de todo o restante. Afinal de contas, basicamente tudo é transportado, seja por caminhão ou seja por carro, né? Então, infelizmente, essa é a realidade. Só nos resta fazer o L e agradecer ao desgoverno Lula, que preferiu destinar 10 bilhões de reais, eu vou repetir, 10 bilhões de reais, esse é o orçamento previsto para cultura. 1 bilhão só para Rouanet, através de renúncia fiscal, né? Que é quando o governo deixa de arrecadar. Então, o desgoverno Lula preferiu destinar 10 bilhões de reais para cultura, para patrocinar aí, sei lá, show da Cláudia Raia e tudo mais, né? Ao invés de subsidiar o preço dos combustíveis, né? Deixar de arrecadar com impostos federais sobre os combustíveis, medida que foi encabeçada pelo presidente Bolsonaro ainda no ano passado. Tudo é uma questão de prioridades. Não importa para esse desgoverno que diz se preocupar com os mais pobres, o pobre ter comida mais barata em cima da mesa. Não importa. O que importa é o artista muito bem pago para falar bem do governo, né? Afinal de contas, o pobre ele vai estar sempre ali na miséria, sempre na pobreza, dependente de medidas assistenciais do governo. Enquanto o governo manda migalhas para o pobre vai continuar apoiando o desgoverno e votando nele, acreditando que um dia a sua vida vai mudar, né? Então, com esse cidadão aí, o mais pobre, o desgoverno não precisa se preocupar. Eles precisam se preocupar é com o artista, porque o artista puxa muito mais votos, né? O artista tira muito mais votos do outro candidato, né? Lembra da campanha do Ele Não? Quanto será que custou essa campanha? Será que é por isso que a gente está vendo tanto dinheiro sendo destinado para a Rouanet, ao invés de ser destinado para onde realmente deveria? É só uma pergunta, só um questionamento. Coloque aí embaixo as suas considerações e a sua opinião a respeito. Bom, mas eu não diria que essa é a principal preocupação do desgoverno agora. Afinal de contas, tem algo tirando o sono deles, que é justamente a CPMI. E agora são dois problemas, né? Tem a CPI das ONGs, que eu já falei aqui no canal em vídeos anteriores, e também a CPMI para investigar os atos do 8 de janeiro, que sem dúvida nenhuma vai levar aos verdadeiros responsáveis pelos invasores no 8 de janeiro, pelos infiltrados, melhor dizendo, né? Só que eu acredito que essa questão da gasolina, né, tem até uma manobra ali feita pela Petrobras, né? Quer dizer, o desgoverno aumentou os impostos federais sobre a gasolina, né? Estava zerado desde o ano passado com o presidente Bolsonaro e eles prorrogaram aí por 2 meses essa medida, né? Então, o desgoverno voltou a cobrar os impostos federais. Acho que 75% do que era antes, mas não importa, voltou a cobrar, né? E a Petrobras, no mesmo dia, anunciou uma redução no valor do combustível. Quer dizer, foi um caso pensado, né? Eles baixaram ali na canetada, tudo para que o povo, né, não sentisse ali esse impacto. Só que o valor que a Petrobras baixou foi de 4%, mas nem de longe, né, nem de longe se aproxima do valor que vai aumentar de imposto, né? Então, em média, vai aumentar aí 34 centavos na ponta da linha. Só que, infelizmente, é sempre a mesma história, né? Ah, vai aumentar só 30 centavos. Aí você vai ver, aumentou R$1 o litro da gasolina. E, dito e feito, vai ser assim, tá? A partir de hoje, podem observar aí nas bombas. Vai estar bem mais caro do que estava na semana passada, por exemplo. E aumentar ou diminuir o preço na canetada, meus amigos, nunca é a solução. E eles só fizeram essa manobra aí agora justamente para tirar os holofotes do que realmente importa, que é a CPMI do 8 de janeiro. Eles sabem disso. O PT está desesperado. Eles querem a todo custo impedir essa CPMI de sair do papel. Só que não vai colar. Mas vejam só o desespero deles, né? Desespero. Lula pede que aliados derrubem CPMI do 8 de janeiro. Então, na esteira dos atos do 8 de janeiro, mais de 1.000 manifestantes foram presos pela Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República já denunciou criminalmente 835 deles e o Supremo Tribunal Federal tem investigações em andamento para apurar a relação de políticos com os ataques dos 3 poderes. Outra fonte de trabalho sobre os atos surgiu no Congresso por meio de pedidos de criação de comissão parlamentar de inquérito. Há 2 iniciativas em curso. Um requerimento no Senado da senadora Soraya Tronic, né? Eu fiz um vídeo falando sobre ela ontem.
e uma articulação feita pelo deputado André Fernandes para criar uma CPMI, que é a Comissão Mista dos Deputados e Senadores, né? Então, no Palácio do Planalto, no entanto, essa possibilidade não é bem-vinda. Por que será? Quem não deve, não teme, não é? Pois pode servir como palanque para a oposição jogar holofote sobre eventuais erros de ministros como Flávio Dino, da Justiça, e José Múcio, da Defesa, na tarefa de proteger as instituições e o patrimônio público. Bom, eu não diria bem erros, eu diria omissões. E omissões, quando se trata de funcionário público, no exercício de sua função, quando tem a atribuição de agir e não age, aí a gente está falando de prevaricação, que é quando o funcionário público, no seu dever de ofício, não age, ele prevarica, ou seja, comete crime passível de impeachment. Não precisa falar mais nada, né? Então, temendo possíveis desgastes, o presidente Lula não quer que nem ouvir falar do assunto, tanto ele quanto Dino já rechaçam a ideia. Como só discurso não bastou, o governo e sua base de apoio no Congresso intensificaram os movimentos para tentar barrar essas CPIs. Então veja que o desespero é muito grande, meus amigos, porque eles sabem que essa CPMI realmente pode chegar à verdade dos fatos. E quando se trata do PT, chegar à verdade não é bem o que eles costumam fazer, né? E nesse caso aqui, meus amigos, tudo depende de chegar aos verdadeiros culpados pelo 8 de janeiro. Veja, eu já falei muito aqui sobre isso e é necessário repetir para que as pessoas realmente entendam. O que aconteceu no dia 8 de janeiro não foi obra dos patriotas que estavam acampados há mais de 30 dias de maneira pacífica e ordeira. Não foram obras aí de tiozinhos, tias do Zap, de mães com criança de colo e tudo mais, não. Foram vândalos, invasores, infiltrados que têm sim que ser identificados e responder na forma da lei. Óbvio, respeitado o direito à ampla defesa, o devido processo legal e tudo mais, né? Deve ter tido algum patriota que, no calor da emoção ali, realmente invadiu e quebrou alguma coisa? Sim, deve responder por isso. Agora, tem centenas de pessoas no mesmo bolo que não fizeram nada e que mesmo assim seguem presas, com menos direitos do que vários traficantes e criminosos perigosos por aí, né? Mas tudo bem, vamos nos limitar a isso e esperar que essa CPMI realmente faça com que a verdade prevaleça, que assim seja. Bom, tem uma outra medida aqui que o desgoverno está articulando para tentar mudar o foco das investigações, né? Veja, bomba, governo tenta instalar CPI no Senado antes da CPMI do deputado André Fernandes para que Pacheco tenha o controle. Veja, só para finalizar, ontem eu fiz um vídeo falando que, além da CPMI, que o deputado André Fernandes está articulando e já vai sair do papel porque já tem as assinaturas necessárias, né? E independe de autorização do Pacheco ou do Arthur Lira, tem também uma CPI, porque a senadora Soraya Tronic, ela utilizou ali a mesma jurisprudência que foi utilizada na CPI do pastel de flango, da CPI do Covid, né? Que o STF mandou o Senado abrir. Então, ela usou o mesmo entendimento. Falou, olha, bom, vocês mandaram abrir naquela ocasião, mandem abrir agora também. É um direito da minoria. E no caso, para abrir a CPI, 38 senadores assinaram, né? Então, é o mesmo entendimento. Agora, o que o PT queria, o que eles querem, na verdade, é controlar essa CPI. Porque, veja, geralmente, e aqui eu abro um parênteses, porque pode ser uma estratégia da Soraya Tronic. Pode ser que ela esteja querendo realmente abrir essa CPI para que ela seja relatora, porque normalmente, 90% dos casos, quem colhe as assinaturas ou quem articula para abrir a CPI acaba sendo o relator ou o presidente dela. E o relator e o presidente é que conduzem a CPI, é que produzem o relatório, é que tem o poder nas mãos ali de fato de conduzirem a coisa. Então o que o Lula quer é controlar a CPI. Claro, eles não vão controlar a CPI, eles vão controlar quem controla a CPI. No caso, ou o Pacheco ou então a Soraya Tronic, que provavelmente votou no Rodrigo Pacheco. Faria algum sentido ela querer abrir a CPI, né, sendo que ela votou no Pacheco? A gente sabe de que lado a Soraya Tronic está. Então pode ser essa a estratégia do Lula. Mas mesmo que eles consigam, mesmo que a Soraya Tronic seja relatora ou a presidente da CPI, não vai fazer muita diferença, porque a CPMI é outra história. A CPMI independe de aprovação do presidente do Senado, Pacheco, ou do Arthur Lira, e terá André Fernandes como um dos seus condutores, tá? Então, ele provavelmente vai ser o relator, ou um dos relatores, não sei muito bem como funciona uma CPMI, mas ele colheu as assinaturas e tudo mais, então ele vai ter grande
destaque e vai conduzir aí essa questão, tá? Fora que tem vários deputados e senadores que são da direita, são do nosso aspecto, estão interessados em saber a verdade e que vão também conduzir os trabalhos por lá. E a partir daí, como eu disse anteriormente, chegaremos, se Deus quiser, à verdade dos fatos. Então, meus amigos, é isso. Pode ser que eles queiram realmente fazer algum tumulto, algum barulho, uma cortina de fumaça, para tirar o foco do que realmente interessa, a CPMI dos atos do 8 de janeiro. Então, curta, comente, compartilhe muito esse vídeo, deixe o seu like aí embaixo, não custa nada e ajuda muito. Inscreva-se no canal se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.